Racismo, agressões da polícia militar durante manifestações pacíficas em defesa dos direitos humanos, perseguições em ambientes de trabalho. São apenas algumas das denúncias trazidas ao Legislativo Mineiro que ferem os preceitos do Estado Democrático de Direito. Os casos foram debatidos durante a audiência pública que avaliou o relatório final da Comissão da Verdade em Minas. Convidados para a reunião, pediram aos deputados que assegurem o cumprimento de medidas para fazer valer a punição a agentes de segurança pública responsáveis por violações das liberdades constitucionais dos cidadãos. Um grito de socorro para que erros cometidos durante a ditadura militar sejam banidos da história do Estado e do país. Na audiência, foi defendida a celeridade na construção do Memorial dos Direitos Humanos no Estado, na sede do antigo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, espaço que foi utilizado pelo regime repressor para a prática da tortura contra presos políticos. Esse Memorial de Direitos Humanos, eu tive a honra de ser o autor que criou o memorial e que se transformou na Lei 13.448, assinado na época pelo governador Itamar Franco. E o memorial, desde aquela época, já se esperava a construção dele, inclusive no antigo DOPS, né? E hoje eu tenho um projeto de lei voltando com isso para o DOPS. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Cristiano Silveira, lembra que os efeitos nefastos da ditadura militar atingem até mesmo os que nem eram nascidos na época. Ainda que eu não tenha vivido o período da ditadura militar, eu não a vivi, eu nasci em 78, talvez o período mais crítico eu nem tinha nascido, mas hoje eu sou herdeiro desta democracia. Eu não lutei, não fui exilado, não fui torturado, não fui perseguido, não tive familiar perseguido ou morto, e hoje sou um grande herdeiro daqueles que sofreram isso tudo que eu estou dizendo. Se eu ainda posso me manifestar de maneira livre, publicamente, exercendo democraticamente um mandato eleito pelo povo, é porque aqueles que lutaram no passado, e muitos são objeto do estudo do trabalho que os senhores fizeram, lutaram lá atrás para que a gente pudesse fazer isso aqui agora. Desde o primeiro momento, a Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Direitos Humanos, foi uma parceira fundamental para a realização dos trabalhos da nossa comissão. Inclusive, aprovando aqui uma emenda no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, que possibilitou o financiamento das nossas pesquisas, isso é fundamental. Robson admite que as recomendações do relatório incomodam. Porque significa mexer, né, digamos assim, em situações, em locais, em institucionalidades, que muitas das vezes é preferível que elas se mantenham, né, afastadas da cena pública e não sejam confrontadas em relação ao seu passado de violação aos direitos humanos. Ele sugere a abertura de comissões parlamentares de inquérito para investigar uma série de questões. Envolvimento de agentes de segurança pública nas violações de direitos humanos cometidas contra trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos e indígenas durante a ditadura. Nós apresentamos aqui no relatório que, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais foi a única que criou um grupamento rural indígena, né, com indígenas para reprimir os próprios indígenas. Apurar o envolvimento da antiga Rural Minas nas grilhagens de terras indígenas e de camponeses ocorridas entre 64 e 88. Também investigar o histórico de violações de direitos humanos e de mortes em Unai a partir de 1985, porque o nosso trabalho ele só vai até 1984. E investigar a participação de empresas estatais e empresas privadas que atuam em Minas Gerais na participação do golpe de 64 e na repressão de trabalhadores e de movimentos sindicais, empresas também como o caso da Uzi Minas, da Morro Velho e outras tantas. O jornalista Jurandir Cunha foi tomado pela emoção na audiência. Estou vindo lá de trás, ainda de calças curtas, distribuindo o jornal Novos Rumos, do PCB, em Raposos, passando como metalúrgico, estudante, jornalista, ambientalista, membro da COVENG,
como cidadão. E também, né, eu gostaria de dizer que, em todos essa minha trajetória, eu também fui preso e torturado. Em Ipatinga, preso e torturado no DOPS. E até hoje eu sou perseguido pelas forças de repressão. Ele foi testemunha ocular do massacre de metalúrgicos da Usiminas em Ipatinga durante manifestação por melhores condições de trabalho na década de 1960. Essa trajetória nos segue, porque por causa disso a gente veio para Belo Horizonte estudar jornalismo. Eu fazia metalurgia em Ipatinga e a gente veio para Belo Horizonte para denunciar, porque 5 meses depois daquele golpe, isso em 63, a maioria aqui não tinha nem nascido, né, Cristiano? Né? E a gente veio fazer jornalismo para denunciar o massacre. E a gente viu que a Polícia Militar, até hoje, não fez menção nas atrocidades. O relatório da Comissão da Verdade amplia o conceito de violação dos direitos políticos. Considerou-se não somente as formas consagradas, como prisões arbitrárias, assassinatos e desaparecimentos, mas também as demissões sem justa causa, a supressão de direitos políticos, indiciamento em IPMs por motivações ideológicas. Traz práticas condenáveis os atingidos, quase sempre a serem vigiados, perseguidos, ameaçados e constrangidos. Mais importante é que a gente consiga agora continuar com o apoio em termos da implementação das medidas. É importante que a Assembleia, com sua independência e com a representação popular, possa manifestar-se não só em relação a atividades próprias da Assembleia, como a própria audiência pública, mas também em relação aos outros poderes, porque tem uma relação com outros poderes. Carlos Antônio Valadares destaca que é essencial manter vigilância permanente sobre as ações do Estado, para que práticas do passado não se reproduzam. Lutar, e uma das coisas que não se conseguiu muito foi unificar esquerdas, unificar os diversos movimentos, e que hoje é mais do que nunca necessário uma articulação não só de partidos políticos, mas de partidos políticos, movimentos sociais, para que a gente possa resistir. Nós temos que lembrar sempre, não esquecer o passado, modificar o presente, para que, com certeza, a gente possa ter um melhor futuro. Com relação à questão indígena, os direitos violados diferem daqueles que a ditadura considerou como os seus opositores, como a questão dos estudantes, dos sindicalistas, etc. No nosso caso, houve toda uma conjuntura para que as terras indígenas pudessem ser grilhadas a favor de fazendeiros e a favor também daqueles que estavam apoiando a ditadura, como é normal o pessoal dessa questão rural. Eu descobri que eu sou assim, uma pessoa assim, rara. Eu sou rara e importante, uma das sobreviventes da ditadura. Então, e só vou contar um fato aqui, né, do meu tempo de DOPS e tortura, porque falando aí que a gente vai averiguar, vai ver comissão para isso e daquilo, eu me lembro que um dia eu fui algemada e levada para uma escadinha. Quem conhece o DOPS sabe que na entrada tem uma escadinha, né? E fiquei trancada ali quase que o dia inteiro. Depois eu vinha saber que, nesse dia, foi uma comissão visitar o DOPS e averiguar que não tinha nada lá, que não tinha preso, não havia nada. Como eu falo, a minha história é minha, mas a história da ditadura é do povo. Que esse relatório seja um instrumento que dê conta de chegar às nossas universidades, às nossas escolas, que o povo tenha conhecimento do que esse país viveu, que a gente consiga chegar até eles e trazer para esse campo de
de vigilância, o campo do cuidado, das relações, o campo do respeito, né, as diferenças, que seja o campo da tolerância, sim, porque esse momento é um momento que, fundamentalmente, é necessário que tenhamos tolerância, mas que essa tolerância não nos prive de correr atrás do nosso horizonte, que é a liberdade.